Pronto. É o evento do Canindé, a gente tinha parado, né? Na década de 80, né? O show em benefício da SBPC, o Canindé, com vários artistas, Chico Buarque, Milton Nascimento, Mercedes Sossas e tal, né? Um show era para arrecadação de fundos para a entidade. Ao sair do show, né, no Canindé, Estado da Portuguesa, no ginásio de esportes, o mesmo estava cercado de tanques do Exército. Né? Houve uma pressão muito grande naquele dia, né, para que não se fizesse o show. O show acabou acontecendo e o ginásio ficou lotado. Tá? Esses são alguns fatos, né, que eu presenciei. Né? Os sindicatos não podiam fazer greve, as greves, qualquer iniciativa de greve era reprimida com a polícia, tudo isso aí. Certo. Bom, eu queria fazer uma apresentação sua então no final, dizer que José Tem Cândido... também que quando eu era pequeno, né, tinha 6, 7 anos, em 60, quando ocorreu o golpe de 64, um dos meus tios, né, foi levado no quartel de Quintaúna e saiu de lá com cabeça, né, e houve essa obrigação dessa votação e isso foi apresentado agora, no ano de 2014, 2015, com a Comissão da Verdade e Apuração da cidade de Osasco. Apareceram esses fatos todos, né, nos depoimentos que ocorreram lá das pessoas que viveram aquela época. A gente sabe que a Polícia Militar, ela, desde sua criação, né, e até antes a gente pode dizer, que ela teve um caráter, para além de autoritário, um caráter violento, né? E que, inclusive, ela matou muita gente, mesmo antes do período do regime militar, ela matou muita gente nas periferias, né? Que a gente já não tem conta, né? E que... Na época, existia o famoso Esquadrão da Morte, que eram militares, né, que matavam indiscriminadamente pessoas. Em vez de prender a pessoa que cometeu o crime, eles punham nos veículos deles, levavam para a periferia, matavam, né, e não eram punidos. Né? Então é uma prática que sempre ocorreu na polícia militar, né? E essa prática eu acho que existe até hoje, né? Da violência militar, que é uma polícia repressiva, não é uma polícia preventiva, né, como muitas polícias do mundo afora. Ela chega após ocorrer o fato. Ela nunca está lá para prever a ocorrência do crime, sim sempre após o crime, e age com muita violência. Sim. Né? Sempre agiu. Eu acho que desde a minha infância a Polícia Militar sempre agiu dessa forma. Qual era o clima que se tinha na época? Assim, o clima, imagino que você saber que tem polícia andando atrás de estudante, né? Deve ser um clima horrível, né? O clima é horrível, né? Inclusive dentro das salas de aula nas universidades, sendo elas públicas ou particulares, existiam membros da repressão disfarçados de estudante que assistiam às aulas para denunciar e identificar as pessoas. Tá? O clima era de terror, então, né? O clima era de terror, né? Era um clima que você não poderia se abrir muito, porque nas universidades você poderia estar falando com um desses delatores ou desses
pessoas que estudavam disfarçadamente e você poderia sofrer as penas. Então, tinha um cuidado muito grande, né, para você agir, né, e poder falar, né, dentro desse processo dentro da repressão na época da ditadura militar. Né? E a perseguição não era só por questão ideológica. Há casos, né, que as pessoas eram presas simplesmente porque o policial não gostava da pessoa ou do vizinho. Né? Um caso que eu me lembro na época que ocorreu foi a sobrinha do cônsul do Canadá, né? A Operação Oban sequestrou ela, né? Matou a sobrinha os militares, mataram a sobrinha do cônsul, como era a sobrinha do cônsul, foi verificado, foi apurado, né? Que era uma briga do tenente que comandava a operação, que era vizinho dela, a mulher dele brigou com ela e ele sequestrou ela e falou para o pessoal da operação que era terrorista. Isso está na história dos autos, tal, isso aconteceu também Então eles usavam de forma subjetiva também a violência, né? Isso deve ter ocorrido na década de final dos anos 70, mais ou menos. E com relação ao legado, né? Legado da ditadura. A gente percebe que a gente teve um atraso na educação, né? A gente vê que, de certa forma, lógico que o ensino ele mudou de lá para cá, mas a gente vê que ele trouxe muitos problemas, né? As pessoas não sabem muito bem o que foi a ditadura militar, elas não entendem o que a gente está vivendo agora, e isso tem uma questão da história, da sociologia, né? Uma defasagem também. Como que você vê essa questão? Olha, houve durante o período da ditadura militar, os governos eram orientados, né, a não ter um investimento na qualidade de ensino nas escolas públicas. Tanto que no início da ditadura, as melhores escolas eram as públicas, né, os melhores cursos. Tanto que a gente falava, quem não sabe, o papai paga escola para aprender. Isso era quando começou a ditadura militar. Com o procedimento deles e não investirem mais em educação, em qualidade de educação, as escolas públicas foram se deteriorando tanto, né, que passaram a ser as piores escolas existentes no país, né? Todo mundo tinha que pôr os seus filhos nas escolas particulares, porque só ali eles tinham um ensino de qualidade. Esse quadro só começou a reverter agora, nos últimos 10 anos, com a volta de governos populares, democráticos e populares, né? As escolas públicas de nível de primeiro e segundo grau têm melhorado com esse novo investimento que vem ocorrendo. Apesar de alguns estados, né, ainda as escolas públicas de primeiro e segundo grau não estão com boa qualidade. Basta ver que o estado de São Paulo ainda está atrasado. Tem estados já que ultrapassaram os estados de São Paulo em qualidade de ensino nas escolas públicas. Vários estados já ultrapassaram. Você é funcionário público da Prefeitura de São Paulo, certo? Você prestou concurso na Prefeitura em que ano? Antes eu trabalhava na iniciativa privada. Como que era nessa época o trabalho, né? Trabalhei na iniciativa privada, era o trabalho normal, né? Mas você sentia algum efeito assim? Olha, o efeito era o seguinte, não existia muita organização sindical, tá? As empresas, os funcionários devido à repressão toda, né, não existia organização sindical, né, os sindicatos eram muito fracos ou não podiam se organizar direito, né. Só voltando a começaram a se reorganizar
depois, depois de e começaram as greves no final dos anos 70, em 78, com a grande greve dos metalúrgicos no ABC. Né? Aí os sindicatos começaram também a retomar a sua organização e começaram a crescer. Antes disso, né, quase não existia, a organização sindical estava muito reprimida. Né? E continuou reprimida, mesmo com as grandes greves, né? Os líderes sindicais que apareciam nos locais de trabalho, normalmente eles eram presos, eram levados para interrogatório, né? Tanto que na época, estudante, né, organizamos um fundo de greve em 78 para ajudar os metalúrgicos do ABC, né? E algumas vezes o presidente do sindicato, que era o Lula, foi preso e ficou preso ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Os estudantes foram lá e ficaram também apoiando ele, isso já na década de 80, início dos anos 80, né? A repressão ainda prendia os líderes sindicais do país. E aonde eles se destacavam, eles eram denunciados e levados, e sempre eram chamados para interrogatório nos órgãos policiais. E isso acarretava, lógico, uma diminuição nos direitos trabalhistas, né? O salário não aumentava. Direito de greve, né? Só nos últimos anos que nós passamos a ter, né, o avanço do sindicalismo, né, chegando até o ponto de participação no lucro das empresas, né, os sindicatos negociando, os sindicatos patronais, a participação de lucro. Né? Então isso já veio ocorrendo, que é um grande avanço, coisa que no passado, né, na ditadura, nem se pensava nisso. Certo. Bom, eu queria agradecer você, Cândido, e queria também que você fizesse uma apresentação sua, dizendo quem você é, quantos anos você tem, onde você mora. Eu não falei nada pro seu pai, tudo que eu falei foi contigo. Moro no... Meu nome é